Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 4 a 8. Apocalipse, capítulo 1, de 4 a 8. É o último livro da Bíblia. Fácil de achar. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminhar, que é o alimento para a nossa alma, Senhor. Nesse momento, eu te peço, prepara os nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Eu reconheço que sem Ti, Pai, eu nada posso fazer. Então te suplico, usa-me como um instrumento Teu para falar com fidelidade a Tua palavra, para a Tua igreja que aqui se reúne. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado, nós demos início a uma nova série de sermões em nossa igreja, sobre o livro de Apocalipse. Nós aprendemos que este livro foi escrito pelo apóstolo João, no final da sua vida, provavelmente em volta do ano 95 depois de Cristo, ali durante o imperador Domiciano. Domiciano foi um imperador tirano que exigia ser tratado como Deus e Senhor. Isso, obviamente, provocou resistência da parte dos cristãos e, consequentemente, perseguição a eles. Então, aqueles que se submetiam a essas exigências eram considerados inimigos do Estado e podiam ser presos, exilados e mortos. Então, nessa ocasião, João recebeu uma revelação da parte de Deus, dada ao Senhor Jesus Cristo, entregue a João por um anjo. Então João registrou o que viu e enviou esta carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós aprendemos que o gênero literário deste livro envolve 3 gêneros: o epistolar, o profético e o apocalíptico. Sobre este gênero literário apocalíptico, nós vimos que ele é marcado por muito simbolismo, ou seja, números possuem significado, cores. Nem sempre aquilo que nós lemos e observamos em Apocalipse deve ser tomado de forma literal. Nós temos que considerar os símbolos que são apresentados ali. Nós vimos também que este gênero literário apocalíptico também pode ser marcado por recapitulações, ou seja, em outras palavras, uma mesma história pode ser contada por meio de diferentes visões, destacando e aprofundando os temas ali
abordados. Então, desse modo, nem sempre os eventos vão aparecer de ordem cronológica, em ordem cronológica. Então, tem que ficar atento para do gênero literário apocalíptico. E vimos também que há uma bem-aventurança prometida àqueles que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. E isso deve nos estimular, né, a estudarmos este livro, como disse na semana passada. Sendo assim, nós vamos avançar hoje para a saudação do livro, que é encontrada nos versos 4 a 8, como eu já li aqui. Em primeiro lugar, nós vamos observar a saudação. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Presta atenção nessa palavra, da parte, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Em primeiro lugar, o texto começa com João. Eu já mencionei a vocês que João se trata do apóstolo de Cristo, o apóstolo João. E o texto inicia com uma saudação, né, como uma saudação de uma carta. O autor é mencionado aqui, trata-se de apóstolo João, e no versículo 9 ele vai se apresentar melhor. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então essa apresentação demonstra que João era alguém bem conhecido da parte dessas igrejas da Ásia Menor, da parte ocidental da Ásia Menor. Hoje seria a atual Turquia, o local em que essas igrejas ficavam. E ele diz, o destinatário agora, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. O texto apresentado agora, falando desses destinatários, diz que os destinatários seriam as igrejas que se encontram na Ásia. E o versículo 11 nomeia quais são essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De fato, existiam essas igrejas e cada uma estava num contexto específico que vai ser tratado posteriormente. Mas, como nós vimos na mensagem anterior, o número 7 significa o quê? Plenitude, completude. Não é uma forma acidental, que foi colocado aqui as 7 igrejas. Não era algo que era apenas uma coincidência. O significado do número aqui representa a plenitude da igreja. Essas igrejas representam a totalidade da igreja através dessa presente era. João escolheu essas 7 igrejas que ele conhecia vissem de representantes de toda a igreja. Dele selecionar estas 7 simboliza completude, indica que Cristo dirige toda a igreja, certo? E ele continua dizendo, graça e paz a vós outros. Então essa palavra, graça e paz, nessa ordem, resume os meios e os fins e o fim da salvação de Deus. A graça, o que é? O amor, a graça é o favor imerecido de Deus. E a paz flui dessa graça. Pecadores perdidos como eu e vocês não podem fazer nada para conseguir salvar a si mesmo. A Escritura diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mesmo que você faça boas obras, elas não são boas o suficiente para salvar a você mesmo. O que a Escritura diz, pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. Mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Né? Então em Cristo, nós somos salvos pela graça, nós somos reconciliados com Deus e podemos desfrutar de paz com Deus. A Escritura diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo e por isso desfrutamos de paz com Deus. Daí a saudação, graça e paz. Né? Se tornou uma saudação apostólica comum. Então, a origem da graça e da paz está em Deus, está no Deus triuno. O Pai decretou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplica a obra redentora no coração dos crentes. O texto prossegue, então, com a saudação por parte de cada pessoa da Trindade. Isso aqui é belíssimo. Às vezes, numa lida rápida, nós não prestamos atenção nesses detalhes. Mas João, como eu falei para vocês observarem, ele fala da parte, da parte, da parte, não é? Então ele começa falando da parte do Pai, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então essa saudação revela a infinidade de Deus em relação ao presente, ao passado e o futuro. Deus é atemporal, de eternidade a eternidade. Aqui é a saudação da parte do Pai. Um teólogo chamado D.K. Beale é usado aqui para inspirar confiança na condução soberana de Deus em todas as questões terrenas, infundir coragem para que o seu povo se mantenha diante das dificuldades que testam a fé. É notável também que em Hebreus 13, 8, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será sempre. Né? Então, é uma noção semelhante a respeito do Filho, aquele que era, que é e que há de vir. Então, diante de circunstâncias adversas da vida, lembrar que o Senhor é o mesmo, que o Senhor continua governando sobre tudo, mesmo diante dos tempos difíceis, e que Ele vai levar tudo a uma consumação, e que nada saiu do seu controle, isso traz um certo conforto, esperança, confiança em tempos de tribulação. Então lembrar da parte de quem é que vem essa graça e essa paz, traz uma diante dessas circunstâncias difíceis. E continua da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Nesse momento, é uma referência ao Espírito Santo, da parte do Espírito Santo. Então, o número 7, o que significa o número 7? Plenitude. Rapidinho, só vou trocar aqui o microfone, que está falhando esse. Diz aí um verdadeiro israelita, aqui no Adolo. Oi. Obrigado, irmão. Então, nós vemos aqui da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E quando a gente pegou as ferramentas da semana passada, a respeito do texto apocalíptico, nós aprendemos isso, que o 7 significa plenitude. Agora nós podemos utilizar essa ferramenta aqui neste texto. Então o número 7 representa a plenitude. Os 7 espíritos aqui mencionados são uma referência ao Espírito Santo. Os 7 espíritos referem-se ao Espírito Santo na plenitude de suas operações, influências no mundo e na igreja. É algo semelhante que nós encontramos aqui, o que nós lemos em Zacarias 4, do 1 ao 6. Zacarias diz assim, preste atenção:
Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo cheio de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O Zacarias está falando de uma visão a respeito de um candelabro com 7 lâmpadas ali, todo de ouro. E ele pergunta: o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o profeta descreveu um candelabro com 7 lâmpadas, e o significado da visão foi: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então ali aqueles candelabro com 7 lâmpadas, representando aqui o Espírito, o poder do Espírito. Então acontece algo semelhante aqui, 7 Espíritos como plenitude, representando o Espírito Santo, certo? Então nós vimos da parte do Pai, da parte do Espírito Santo, e o texto prossegue, da parte de Jesus Cristo, o Filho, né? Jesus Cristo é descrito aqui como fiel testemunha. Então também tem uma tríplice descrição a respeito de Cristo. Fiel testemunha, isso remonta o Salmo 89, verso 36 e 37, diz assim: a sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim, ele será estabelecido para sempre como a lua, e o fiel como testemunha no espaço, com a testemunha no espaço. Então, Cristo é chamado dessa fiel testemunha. Um teólogo chamado R.C. Sproul, sobre esse texto, disse o seguinte: que por causa da iminência da perseguição que ameaçava suprir o testemunho cristão, Apocalipse está cheio do tema testemunho. Jesus Cristo é a testemunha preeminente. Imitar a Cristo pode envolver martírio. O próprio Apocalipse é um testemunho que tenciona fortalecer o testemunho dos leitores. Sua mensagem tem plena autoridade e autenticidade divina. Quando você vai observar a palavra grega para testemunha, o testemunho, essa palavra é martis, né? Que posteriormente daria origem à palavra martírio. Aqueles que sustentavam o seu testemunho, mesmo diante de ameaças, mesmo diante até mesmo de uma morte violenta, sofrida. Então os mártires, por exemplo, foram testemunhas fiéis que sustentaram a sua pregação, a sua palavra até o fim. Então Cristo é a fiel testemunha e é apresentado como esse que sustentou, ali a mensagem até o final. E ele é chamado também do primogênito dos mortos. Ele é aquele primogênito dos mortos que venceu a morte, que exerce autoridade absoluta sobre os mortos e os vivos. É interessante notar que, como assim Jesus é o primeiro dentre os mortos, dentre aqueles que ressuscitaram dos mortos, por assim dizer? Lázaro não tinha sido ressuscitado, por exemplo, ou outras pessoas que foram ressuscitadas ali, pelos servos de Deus no passado? Sim, nós temos o testemunho de outras pessoas que ressuscitaram, mas qual é a diferença? Esses que foram ressuscitados, depois morreram de novo. Então Lázaro foi ressuscitado, mas depois passaram alguns anos, algumas décadas, ele morreu. Assim como todos os outros que foram ressuscitados antes. Mas Jesus Cristo ressuscitou para viver para sempre, num corpo agora incorruptível, glorificado. Então ele é o primogênito dentre os mortos.
E Colossenses 1,18 diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É por isso que ele é o primogênito entre os mortos, porque ele morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele ressuscitou para viver para sempre. E Jesus Cristo também é chamado do soberano dos reis da terra, porque Cristo reina soberanamente sobre os reis da terra. Aqui também tem uma menção ao Salmo 89, 27, que diz assim: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Jesus Cristo, ele é aquele descendente prometido a Davi, que herdaria o trono para sempre. Ele já reina, ele conquistou, ele venceu na sua ressurreição, na sua assunção, ele já reina à destra do Pai, né? E aí na sua segunda vinda reinará plenamente, na consumação de todas as coisas. Os imperadores, naquele contexto, como eu já afirmei, estavam começando a quererem ser adorados como Deus. Domiciano queria ser chamado de Senhor e Deus. Em face dessa situação ameaçadora, João lembrou às igrejas um fato que, acima de qualquer autoridade política, humana, acima de qualquer potestade, demônios, encontra-se a soberania daquele que governa sobre os céus e terra, a saber, Jesus Cristo. Então, ele apresenta Jesus Cristo como soberano dos reis da terra. E aqui, parando para refletir sobre essa porção que nós lemos, dessa saudação por parte de cada pessoa da Trindade, e dessa descrição tríplice a respeito de Cristo, nós pensamos e tiramos algumas reflexões para a nossa vida. Gente, muitas seitas negam a doutrina da Trindade. Vocês sabiam disso? Muitas seitas negam a divindade de Cristo. Todavia, a doutrina da Trindade é claramente expressa nas Escrituras e pode ser notada em textos como esse que nós acabamos de ler. Pode ser que essas pessoas que negam a divindade de Cristo batam na porta da sua casa e tentam te convencer do contrário. Mas você precisa estar firmado nas Escrituras para conhecer as bases da sua fé. Esse texto, por exemplo, é muito claro, João, da parte de Deus, do Pai, da parte do Espírito, da parte do Filho. Ele faz a saudação aqui. Outras passagens das Escrituras, por exemplo, no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho é batizado, o Espírito desce como uma pomba e a voz do Pai diz: este é meu Filho amado, em que eu me comprazo. Na grande comissão, Jesus diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E daí por diante, aqui, por exemplo, em Apocalipse, essa doutrina também aparece de forma expressa. Nós precisamos conhecer os fundamentos, as bases da nossa fé, para que não sejamos enganados ou levados como meninos por qualquer vento de doutrina. Porque tem muitos falsos mestres por aí que distorcem a palavra, que enganam, que mentem, que desconhecem a verdade. E refletimos também que diante de situações adversas nas nossas vidas, nós devemos nos lembrar que Deus saúda a sua igreja, o Deus que é um Pai eterno, que é aquele que é, que era e que há de vir,
o Deus que é o Espírito, que aplica a salvação nos nossos corações, que nos regenera, que ilumina o nosso entendimento para compreendermos a maravilha da lei do Senhor, o Filho que executou a missão dada pelo Pai, Ele que foi morto para pagar o preço pelos nossos pecados, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para nossa justificação, e foi assunto ao céu, de onde reina, Ele que retornará para consumação de todas as coisas. É da parte desse Deus triuno que é a saudação. Quando a gente reflete a respeito do nosso Deus, né, isso traz um fortalecimento. Então, quando você olhar para tudo ao seu redor e parecer que a desordem impera, olhe para o alto e lembre quem é o nosso Deus. Quando você temer as consequências de se posicionar firmemente como um cristão, lembre-se que Cristo é a fiel testemunha. Pregue com firmeza o Evangelho. Quando você temer a morte, lembre-se que Ele é o primogênito dentre os mortos. Lembre-se que Ele venceu a morte e que os seus também aguardam a glorificação do corpo. Quando você temer os governantes dessa terra, os poderes, os inimigos, os demônios, lembre-se que Cristo é soberano sobre todos eles. Prostre-se diante do Senhor e você não terá que temer mais ninguém. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você confia em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de verdade? Joel Bick, no seu livro, disse o seguinte: a menos que você receba o testemunho e a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, você não poderá ser salvo. Ele é o grande profeta do nosso Deus, Ele veio para nos instruir, Ele é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele está à destra do Pai em glória, exercendo domínio sobre todas as coisas no céu e na terra. Deus exaltou grandemente a Cristo e deu-lhe o nome que está acima de todo o nome. Ele está no trono do universo e Ele estará lá até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Ele diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. É só em Jesus Cristo que nós podemos ter paz com Deus. É só em Jesus Cristo que nós podemos ter salvação. É só em Jesus Cristo que nós podemos ter vida eterna. Fora de Cristo, todos estão perdidos. Estão cegos. Cegos. Por isso você precisa se certificar. De fato, eu sou um cristão. Eu creio em Jesus. Eu faço parte desse povo, quem Ele comprou com o seu sangue, a sua igreja. Então, esse é o nosso primeiro ponto, a saudação. Em segundo lugar, nosso segundo ponto, a adoração. O texto prossegue dizendo: aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, como resultado a respeito do cumprimento do que Cristo fez, como lemos ali no Salmo 89, no final do versículo, João agora irrompe em uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma adoração. Ele exclama e adora ao Senhor, mais especificamente aqui a Cristo. Ele diz assim: aquele que nos ama. Só de ler isso já deve trazer um grande consolo e conforto aos nossos corações. Esse Cristo que é soberano, esse Cristo que é o primogênito dos mortos, esse Cristo que é a fiel testemunha, nos ama. E a maior prova de amor já foi demonstrada, você sabia disso? Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então os primeiros cristãos, eles estavam
a ponto de enfrentar ali perseguições duras. Talvez eles poderiam pensar que o amor de Deus tinha se obscurecido, porque o mal somente dominava. Mas apesar de todas essas experiências ruins, Deus ama, e foi demonstrado por um acontecimento histórico. Esse amor foi demonstrado, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus já demonstrou esse amor. Cristo nos amou, Cristo nos ama, Cristo ama o seu povo, a sua igreja, as suas ovelhas. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Na antiga aliança, é interessante notar que o sacrifício de animais purificou ali os israelitas, para que eles não fossem mais impuros num sentido físico. E muito mais, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado, lava a consciência do crente. Ele nos limpa espiritualmente para que nós possamos adorar a Deus com liberdade, para que nós possamos ter paz com Deus, ser reconciliados com Deus. O sacrifício de Cristo na cruz foi o preço pago para libertar os homens da escravidão dos pecados. O nosso maior problema, meus irmãos, não é financeiro. O nosso maior problema não é que nós não temos muitos bens, não é que nós não temos um carro do ano, não é que nós não conseguimos quitar o apartamento. Nosso maior problema não é porque a gente não teve uma promoção no trabalho. O nosso maior problema, meus irmãos, é o pecado. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que daria o homem em troca da sua alma? A única forma de nós não sermos condenados com Satanás e seus demônios e lançados no inferno é porque alguém pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. É porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário e nos libertou dos nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apocalipse 5:9 diz assim: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o texto prossegue dizendo: nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Um teólogo chamado Simon Kistemaker, falando sobre esse assunto, disse assim: o reino de Jesus se distingue de um reino terreno. Como ele disse a Pôncio Pilatos, ele tem cidadãos em todas as áreas, setores e segmentos da vida. Esses cidadãos procuram viver em obediência às regras do reino de Cristo. Eles oram por todos aqueles que ocupam uma posição de autoridade, se comportam pacificamente em santidade, demonstram amor do Senhor Jesus, ajudando aos pobres, alimentando os famintos, defendem os direitos dos marginalizados, cuidam das pessoas necessitadas, proclamam o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Como cidadãos do reino, eles dão testemunho do reino presente de Jesus no mundo hoje. Os seguidores de Cristo que compõem o seu reino honram como Senhor dos senhores, Rei dos reis, e oram diariamente: venha o teu reino. Então, em Cristo, nós temos acesso a Deus, nós oferecemos ações de graças, nós oferecemos adoração e louvor a Deus, e no futuro os crentes vão reinar com Cristo. Então nós somos tanto, Deus fez para si tanto sacerdotes quanto reino, né? Então nós oramos para que esse reino venha a ser estabelecido na sua plenitude, que acontecerá na consumação de todas as coisas na segunda vinda de Cristo. Nós já buscamos viver como cidadãos desse reino, no já aguardando aquele ainda não, que será a consumação de todas as coisas. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, o objetivo do Senhor em resgatar esses pecadores, nós pecadores estamos perdidos, é produzir uma ordem de sacerdotes reais, cujo trabalho é servir, é adorar, é honrar, é louvar ao nosso Deus e Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Israel foi chamado no Antigo Testamento para fazer isso, e esse é o privilégio que a igreja tem agora, a igreja de Cristo. As atribuições que foram dadas a Israel agora pertencem a todos os crentes de todas as nações que são libertos dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Então, ele nos constituiu reino e sacerdote. Ele nos tirou dessa condição de morte e vida, não para que a gente continue vivendo de uma vida devassa e pecaminosa, mas que venhamos servi-lo, venhamos fazer parte do seu reino, que venhamos adorá-lo, né? Em Cristo nós temos acesso a Deus, em Cristo nós adoramos a Deus, fazemos parte do seu reino, somos servos do Senhor, somos súditos desse rei. Ele é o Senhor da nossa vida. A Ele a glória, o texto prossegue, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui tem essa doxologia, essa adoração, que é muito parecida com aquele final de Romanos 11, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Queridos, alguém pode se sentir desamparado diante das adversidades da vida. Às vezes nós perdemos pais, filhos, amigos, pessoas se afastam da gente, pessoas padecem. Pode ser que em certas situações você possa se sentir sozinho, desamparado. Mas as ovelhas do Senhor sempre devem lembrar de uma coisa: Ele nos ama. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. O Senhor não esquece do seu povo. O Senhor nos ama. Ele demonstrou esse amor, enviando o seu Filho para morrer por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos libertou do pecado. E mais importante do que qualquer outra coisa que nós não tenhamos, é aquilo que Ele já conquistou por nós. A salvação em Cristo. Por isso Ele deve ser louvado. Eu convido você a refletir hoje sobre o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. O Evangelho também deve nos motivar a amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo, porque Ele já nos amou primeiro. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como eu vou demonstrar esse amor? Obedecendo os seus mandamentos. Então a obediência aos mandamentos não é um fardo para o crente, é uma prova de amor. Entende? A obra magnífica do Senhor deve nos levar à adoração e à ação. Você vê quando, no livro de Romanos, Paulo ele faz aquela doxologia, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, depois dele refletir a respeito da obra salvadora do Senhor. E aqui João também adora o Senhor. Então quando a gente para e ouve o Evangelho, a gente tem que também adorar o Senhor. Adorar e agir de forma adequada à sua palavra, viver de modo digno do Evangelho do Senhor. O Senhor não ofereceu sacrifício para continuarmos vivendo em nossos pecados, de forma desordenada, mas Ele nos constituiu um povo santo, dedicado ao Senhor, que deve viver para a sua glória e estará com Ele para sempre. Nós vamos continuar vivendo no pecado, vivendo na desobediência à lei? Tem gente que diz assim, não, nós não estamos mais na lei, estamos na graça. A gente vai continuar transgredindo a lei por causa disso? Claro que não, de forma nenhuma. Como foi dito, nós amamos aquele que nos amou primeiro. Nós obedecemos por amor àquele que nos amou. O pecado é a transgressão à lei.
Então nós obedecemos os mandamentos do Senhor, não para tentar nos salvar por meio deles, mas por amor àquele que nos amou. Nós somos agora um povo santo, um povo separado, um povo que serve ao Senhor, um sacerdócio real, uma nação santa. Nós devemos viver para a glória de Deus. Eu pergunto, a sua vida é para a glória de Deus? Você trabalha para a glória de Deus? Você gasta o seu tempo para a glória de Deus? Os seus recursos são usados de forma que glorifique a Deus? Os seus relacionamentos glorificam a Deus? A forma como você conduz os seus filhos glorifica a Deus? A forma como você trata o seu cônjuge glorifica a Deus? A sua palavra glorifica a Deus? A sua conduta glorifica a Deus? Nós adoramos a Deus tanto aqui no domingo, no dia do Senhor, reunidos, cultuando, ouvindo a palavra, cantando, mas também na segunda-feira, na terça-feira, no dia a dia, na forma como a gente faz os nossos negócios, como a gente trabalha, como a gente se comporta, como a gente se veste, como a gente fala. Quer comais, ou quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, nós temos uma profecia. Nós vimos no começo a saudação, segundo ponto, a adoração, terceiro e último ponto, a profecia, para quem está anotando. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que vem com as nuvens. Então, nessa parte, nós temos um anúncio profético sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está enraizado também naquelas profecias que nós lemos desde o Antigo Testamento, no livro de Daniel, quando fala ali do Filho do Homem, Daniel 7,13, e referências também no Novo Testamento sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro de Apocalipse, esse aqui é o primeiro anúncio sobre a segunda vinda de Cristo, que também aparecerá em outras partes, especialmente no final do livro. Sendo assim, só nesses versos que nós lemos aqui, já foi falado sobre o sofrimento de Cristo, já foi falado sobre a ressurreição de Cristo, sobre o sacerdócio e reinado de Cristo, e agora sobre o seu retorno iminente. Nessa pequena perícope que nós lemos aqui, fala sobre o resumo da obra do nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma tremenda. Esse texto é muito rico. Você parar em casa e ler com calma depois, está falando sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, envolvendo todos esses aspectos aqui. Agora até mesmo sobre a sua segunda vinda vai dizer. E o texto diz assim, licença aqui. E todo olho verá. Aqui nós entendemos uma coisa importante. Nesse pequeno verso a gente entende uma coisa importante que já corrige um equívoco. A segunda vinda de Cristo não será secreta, mas será pública, visível, todo olho verá. Aquela história de sequestro, que ninguém viu o que aconteceu, não é assim. Todo olho verá, a segunda vinda será pública, visível. É interessante notar que quando o Senhor Jesus foi acusado no Sinédrio, o sumo sacerdote perguntou: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, naquele momento, no Sinédrio ali, desafiaram, perguntando se ele era, de fato, o Messias, o Filho de Deus. Mas vai chegar o dia que ninguém mais terá dúvida sobre isso. Todo olho verá. O senhorio de Cristo, hoje é confessado somente pelos crentes, mas naquele dia vai ser evidente para todo mundo.
Isso é algo evidente. Até quantos o traspassaram? Provavelmente esse termo, até quantos o traspassaram, diz respeito tanto àqueles que literalmente o traspassaram ali, ferindo na cruz do Calvário, quanto a todos aqueles que zombam, que ridicularizam, que odeiam o Senhor. Aqueles que perfuraram o seu lado também o verão. É possível que essa expressão, até quantos o traspassaram, também inclui os demais que transpassaram mediante a sua vida de desobediência, diz um teólogo chamado William Hendrickson. Outros seguem a mesma linha, George Led, Simon Kistemaker, entre outros, J.K. Bill. Então, isso é um ponto que é muito comum, entender isso, que não se trata somente deles, mas também daqueles que odeiam o Senhor. E é interessante notar que Zacarias 12:10 diz o seguinte, olha o que diz Zacarias 12:10, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A gente vê também muitas alusões ao Antigo Testamento nessas passagens, certo? E esse lamento que é descrito aqui, quando diz que todas as tribos se lamentarão sobre ele, certamente amém, esse lamento aqui é um lamento de desespero. Esse lamento é um lamento de desesperança, como alguém que chora amargamente. Aqueles que não estão prontos para encontrar-se com Cristo, ficarão cheios de medo e terror na sua vida. Os incrédulos se esconderão entre as cavernas, as rochas nas montanhas, e dirão aos montes, Apocalipse 6,16, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então vai ser um dia de desespero, de choro, para aqueles que desprezaram o Senhor. Quando virem vindo com poder e glória, as pessoas que se recusaram a reconhecê-lo, se darão conta que agora é tarde demais para se arrependerem. O que eu lembro aqui da Arca de Noé. Vocês lembram? Nos dias de Noé, as pessoas estavam ali vivendo, comendo, bebendo, se dando em casamento. O pessoal achava que Noé talvez era um louco. Está construindo uma arca aqui, não está chovendo. Esse cara, talvez ridicularizavam ele, achando que ele era um louco, e não acreditavam na sua mensagem. Mas um dia, choveu. Um dia, o mundo pereceu num dilúvio, enquanto 8 pessoas sobreviveram numa arca. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Às vezes a gente fala que é cristão, as pessoas zombam da gente, não é? A gente prega o evangelho, as pessoas não querem ouvir. A gente quer falar de Cristo, tem gente que persegue, que tira a chacota, que diz que nós estamos ficando loucos. Mas naquele dia, aqueles que desprezaram o Senhor, vão chorar. Vão chorar. E amados, 1 João 3, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Se nós temos essa esperança, nós temos que purificar nós mesmos, buscar caminhar em santidade, buscar viver a vida cristã, ter comunhão com Deus.
crescer em santificação, anunciar o Evangelho para outros, falar de Cristo, crendo que aquele que prometeu vai cumprir. Alguém falou algo assim, né? A palavra dizia que Cristo viria, Ele veio, que Ele morreria, Ele morreu, que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. Se a palavra diz que Ele vai voltar, acredite, porque tudo que Deus falou se cumpriu. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma profecia ficou sem cumprimento, até hoje. Então creia firmemente nessa verdade. E o texto prossegue para o seu fim dessa pregação, dizendo: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, como nós cantamos na música. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra, como se fosse de A a Z, né, no português. Esses termos significam que Cristo é o princípio e Ele é o fim. Onde quer que haja um começo, Ele está lá, criando o mundo, chamando o povo, reunindo uma igreja, fundando o reino. Mas Ele também é o fim, é o Ômega. Ele é onde todas as coisas devem chegar. Ele é o último em termos de finalidade, de plenitude, de consumação. Como ômega da salvação, Jesus nos salvará totalmente. Ele terminará a obra que Ele começou em nós. Ele é aquele que lhe dá graça para lhe capacitar a viver e também a morrer. Ele é o seu fim. Ele é o seu começo, Ele cumprirá todos os seus propósitos e Ele cumprirá todas as suas promessas. E aqui nós vemos também uma clara referência à divindade de Cristo, negada por muitos daqueles que batem na porta da sua casa. Deus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Cristo vai dizer: eu sou o primeiro e o último, no verso 17. Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, no verso 22. Então os paralelos aqui são idênticos, enfatizam a divindade de Cristo e a união com o Pai. O Senhor Jesus Cristo ter estado com o Pai por toda a eternidade, Ele veio para a terra pagar o preço pelos nossos pecados, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Ele também nos promete que voltará para nos buscar. Um teólogo falou o seguinte: se nada mais tivesse sido escrito, além dessa porção introdutória do capítulo 1, ela teria representado uma tremenda reafirmação da pessoa e da obra de Cristo, que não é encontrada de modo comparável em nenhuma outra seção das Escrituras. Esse texto aqui é riquíssimo. Leia de novo em casa, reflita sobre o que você ouviu aqui, medite. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lemos aqui, vai ser um dia de lamento para o descrente. Todavia, se alguém está nessa condição hoje, não crê no Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor, renda-se a Ele enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Abandone o perverso, os seus maus caminhos. Volte-se para Deus, que é misericordioso. Encontre perdão, salvação em Jesus. Não esteja entre esses que se lamentarão, mas esteja entre os que se alegrarão naquele dia. Pecador, se arrependa, creia em Cristo, confie nele. Cristo é o Senhor sobre toda a história. Ele levará todas as coisas a uma consumação. Ele também levará todo crente à perfeição. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, há de completá-la, há de terminar. A gente enfrenta dificuldade aqui, né? É difícil a caminhada cristã. Aí tem tentações de todo lado. É o mundo, a carne, o diabo, tentações internas, externas, é luta.
Aqui a gente ainda não está no estágio final, a gente está nessa batalha mesmo. Por isso que não pode baixar a guarda, tem que estar orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com a igreja, fazendo discipulado, buscando ajudar um ao outro. A gente precisa uns dos outros. Quão triste a gente fica que, sabendo das verdades, muitas vezes a gente peca. Crente há tantos anos, tão fácil para falar o que não deve, às vezes pensar o que não deve, sentir o que não deve, e está pedindo perdão a Deus. Mas naquele dia, o Senhor vai completar a sua obra, e nós vamos encontrar um verdadeiro descanso. O crente, depois que o Senhor voltar, e nossos corpos forem glorificados, não poderá mais pecar. Que coisa maravilhosa, que descanso e que alegria para o crente, olhar para o nosso Senhor e saber que Ele veio para nos resgatar. O sofrimento daqui, das dores, vão cessar. A gente lê o noticiário e vê, falam de guerras, pessoas sendo sequestradas, mortas, famílias desoladas, bombas caindo, mísseis. São notícias horríveis. Mas para aqueles que confiam no Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é um consolo maravilhoso. Vai passar. Vai ter um juízo para aqueles que viveram na impiedade. Eles vão viver com Satanás para sempre. Vão morrer com Satanás. Uma segunda morte, pelos séculos dos séculos, sofrendo pela eternidade afora. Mas aqueles que confiam no Senhor viverão em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Creia no Senhor, confie nessas promessas. Essas são as palavras daquele que não pode mentir. Você pode crer firmemente, porque quem prometeu é fiel. Quando Ele vier, nós seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. E esses textos não deixam dúvida em relação à divindade de Cristo. O nosso Deus é o Deus triuno, Ele deve ser adorado. E aqueles que negam essa doutrina estão cegos. Eu concluo, então, lembrando dos pontos que falamos aqui. Nós vimos a saudação. João saúda as 7 igrejas com a graça e a paz de cada uma das pessoas da Trindade, da parte do Pai, do Espírito e do Filho. A adoração, João exalta Cristo em uma doxologia pela sua obra redentora. Ele lembra que Ele nos amou, nos libertou dos nossos pecados e nos construiu um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele deve ser adorado. E vimos uma profecia. João anuncia a segunda vinda de Cristo. O Cordeiro que foi morto retornará em glória, e até aqueles que o traspassaram o verão, todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Cristo é apresentado como Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que é, que era, o que há de vir. Nós vimos a sua divindade. E que por tudo isso que ouvimos hoje, que a cada dia venhamos adorar a Deus, glorificar o seu nome, confiar nas suas promessas, perseverar em meio às tribulações, sabendo que aquele que nos ama, que começou a boa obra em nossas vidas, há de terminar, e que naquele grande dia, se nós estamos em Cristo, para nós não será um dia de lamento, mas um dia de alegria. Oremos. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que os nossos corações estejam firmados em Cristo, que venhamos, Senhor, refletir sobre essas preciosas verdades e não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, nós cremos, ajuda-nos na nossa falta de fé, renova nossas forças, aumenta-nos a fé, nos ajuda a viver de modo fiel a Ti, diante de um mundo tão complicado, caído, que venhamos perseverar até o fim, receber a coroa da vida, viver eternamente contigo, juntamente com aqueles que venceram, comer da árvore da vida, e viver contigo e com os que o Senhor comprou com o teu sangue, com o sangue de Cristo. Eu oro em nome de Jesus.